Bom dia, pessoal do nono ano. Eu irei, através dessa videoaula, resolver alguns exercícios envolvendo esse assunto aí, ó, razão e grandezas diretas e inversas, certo? Bom, nessa questão número 1, da página 258, da seção atividades, temos essa questão aí. Em uma partida de vôlei, Marcos acerta 6 a cada 10 saques feitos, enquanto João acerta 8 a cada 16 saques. Como podemos comparar o desempenho dos jogadores nesse item do jogo? Justifique a sua resposta. Então vamos resolver esse problema, certo? Usando razão e proporção. Bom, pessoal, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, olha. O desempenho de Marcos é 6 acertos em cada 10 saques. O desempenho de João, 8 em cada 16. Então você aí vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma razão entre o saque e entre os acertos e o saque. Então 6 em 10 você divide, né, dá 0,6 e faz a mesma coisa com o João, 8 em 16 dá 0,5. A razão que for maior significa que o desempenho nesse caso é maior. Então, o João deu mais do que Marcos, o valor dele foi maior do que o de João. Nesse caso, a razão de acerto de Marcos é maior que a de João, portanto o desempenho de Marcos é melhor, porque a razão é uma comparação. Então você está comparando grandezas, certo? Então nessa comparação, Marcos se saiu melhor, tá certo? Pessoal, agora eu vou resolver a questão número 5, certo? Da mesma página, agora página 259, né? Para asfaltar 2,5 km de estrada, os operários levam 5 horas de trabalho. Quantas horas serão necessárias para esses operários asfaltarem 6 km de estrada? Eu quero só lembrar uma coisa, a forma que eu vou resolver a questão 5 é a mesma forma que você vai resolver a questão 2, 3 e 4, certo? Mesma forma. Olha, gente, a questão número 5, você tem o seguinte, ó. Você tem estrada e tempo. São as duas grandezas que estão sendo propostas aí no problema. O que você tem que ficar atento é o seguinte: quando é que o problema pede para fazer uma comparação e quando é que o problema pede para você achar um valor. Esse problema da questão 5 pede para você achar um valor, diferente da questão 1, que pediu para você comparar as efetividades dos saques. E a questão 2 também resolve como se fosse a questão 1, parecida, certo? Já a questão 3 também é parecida com a questão 1 e a 2. A questão 4 já é mais parecida com a 5, tá certo? Então, olha só, essa questão é diretamente proporcional. Aí você me pergunta, mas por que eu sei que é diretamente proporcional? Porque no problema é o seguinte: eu sei que para construir 2,5 km de estrada, os operários levam 5 horas. Tempo aqui está em horas, que pode estar em dias também, certo? O tempo está em horas. Então eles gastam 5 horas. Se eu aumentar as estradas, o tempo vai aumentar ou diminuir? Vai aumentar, certo? Então nesse caso é um problema diretamente proporcional, ou seja, aumentam na mesma proporção que um aumenta aqui, aqui também vai precisar aumentar, certo? Para resolver esse problema a gente usa meio pelos extremos, certo? Então bora lá. Você tem 2,5 sobre 6 igual a 5 sobre x. É mesmo que eu dizer assim, 2,5 está para 6, assim como 5 está para x. Então aqui, ó, passa meio pelos extremos, 2,5 vezes x e 6 vezes 5, que é 30. Então 2,5x igual a 30. Agora você só tem que fazer a divisão de 30 por 2,5.
Então, x vai ser igual a 30 dividido por 2,5. Isso implica que x é igual a 12. X é 12. Nesse caso, o tempo necessário serão 12 horas. O tempo necessário serão 12 horas. Então, se eu vou construir 6 km de estrada, esses operários, eles vão gastar 12 horas. Pessoal, aqui a questão número 1, né, da seção tarefa agora, certo? Complete os quadros de modo que os números da coluna A sejam diretamente proporcionais aos da coluna B. Bom, eu acredito que precisa nem eu resolver isso aqui. Vai ser fácil explicar por aqui. Ó. É só você fazer o seguinte. 10 sobre 25 é igual a 8 sobre x. Você faz como eu fiz no problema anterior. 10 vezes x é igual a 25 vezes 8, em todos os casos. Aí você vai encontrar o valor de x, que vai deixando aí cada quadradinho a coluna A proporcional à coluna B, diretamente proporcional. Gente, ó, questão 2 da página 260. Por 5 dias de trabalho, um pedreiro cobrou R$700. Quanto ele deverá cobrar por um trabalho de 8 dias com o mesmo ritmo? Eu vou resolver essa questão aí. Agora vocês estão vendo, ó, é apenas um pontinho. Ela é fácil. Ela é do mesmo jeito que eu resolvi a questão anterior, a questão número 5 da outra seção de exercícios. Bom, pessoal, então você tem aí, ó, dias, 5 está para 8, assim como 700 está para x. Essa grandeza ela é diretamente proporcional ou inversamente? Vamos analisar. O pedreiro em 5 dias ele cobra R$700. Ele vai aumentar os dias de trabalho. Então isso significa o quê? Significa que com certeza ele vai cobrar mais, se ele vai trabalhar mais tempo. Então é uma grandeza diretamente proporcional. E aí a gente pode resolver fazendo o meio pelos extremos. 5 sobre 8 é igual a 700 sobre x. Você é obrigado a fazer sempre esse esquema aqui? Não, você já pode fazer o meio pelos extremos aqui, se você quiser, certo? Então, 5 vezes x, você vai ter 5x. 700 vezes 8, você vai ter 8 vezes 7, 56. Então, 56 e bota os dois zeros aqui, certo? Agora, se é só dividir 5, vai dividir o 5, o 5.600, né? 1.600 vezes por 5. E aí você vai obter o resultado 1.120. Isso implica que x é igual a 1.120. Então, nesse caso, o pedreiro irá cobrar R$1.120. Tá ok? Pessoal, questão 4 aí da página 260. Complete os quadros de modo que os números da coluna A sejam inversamente proporcionais aos da coluna B. Então aqui eu não vou nem resolver, apenas vou explicar como é que funciona. Olha, gente, é o seguinte, ó. Vocês estão vendo aí 10 sobre 16 e aqui 8 sobre x. Então aqui é o seguinte, lembra da outra coluna que era diretamente proporcional? Aqui é inversamente. Você vai fazer o seguinte, você repete essa coluna que está aqui e inverte essa segunda. Sempre é bom inverter a da variável, certo? Então você vai fazer 10 sobre x, 10 sobre 16, perdão, igual a x sobre 8. Você inverte, certo? Quando você inverter, você vai encontrar o valor de x. Tá ok? Entenderam como é que funciona, né? 10 sobre 16 igual a x sobre 8. Essa, em vez de você botar 8 sobre x, você bota x sobre 8, tá? E assim você faz nas outras colunas também, mesma forma. Aí, ó, essa você inverte também a B, você inverte a coluna B. Aqui você inverte a coluna A. E aqui na D você inverte a coluna A também. Pessoal, a questão número 6.
você tem aí um caminhão com velocidade de 90 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 2 horas. Por causa do tempo chuvoso, a velocidade foi reduzida para 60 km por hora. Calcule o tempo que o caminhão levará para fazer o mesmo percurso entre as cidades. É bom ler com atenção e identificar que tipo de grandeza você está trabalhando, se vai ser direto ou inversamente proporcional. Bom, pessoal, nesse problema aí é bom ter um pouquinho de atenção e entender o seguinte, ó. Ela é uma grandeza proporcional, agora ela é diretamente ou inversamente. Então bora lá identificar. O caminhão com velocidade de 90 km por hora percorre a distância entre duas cidades em 2 horas, né? Então, a 90 km por hora ele percorre em 2 horas. Só que ele reduziu a velocidade. A velocidade diminuiu por causa do tempo chuvoso. Então, se a velocidade diminuiu, o tempo que ele vai levar vai ser maior ou menor? Vai ser maior, né? Então, perceba, a grandeza velocidade está diminuindo. Porém, a grandeza tempo está aumentando, porque se eu tenho menos velocidade, uma velocidade menor, consequentemente o tempo que eu vou levar para chegar em determinado local vai aumentar. Então, isso é uma grandeza inversamente proporcional. E nesse tipo de problema, a gente precisa identificar qual é a variável que nós vamos inverter. Então, vamos inverter a variável tempo, certo? Então, observe, você vai ter 90 sobre 60 é igual, em vez de você botar 2 sobre x, você inverte. Então, você vai botar x sobre 2. Por que é preciso fazer isso? Porque você está trabalhando com grandeza inversa, né? Então, se você colocar 2 sobre x, vai ser como se fosse direta e o cálculo vai ficar equivocado, tá certo? Então, olha só. Aqui, o processo aqui é o mesmo, né? 90 vezes 2. 90 vezes 2. E aqui 60 vezes x. Dá 60x. Você passa o 60 dividindo 180. Então vai ficar x igual a 180 dividido por 60. Você pode cortar um zero para ficar mais simples. 18 por 6 dá 3. Então, nesse caso, o caminhão, né, levará agora 3 horas, né, para chegar a essa determinada cidade a 60 km por hora. Sim, gente, só uma ressalva. A questão 5 também resolve, certo? Da mesma forma da questão 6. Uma orientação para vocês, certo? Pessoal, quero avisar uma coisa. Vocês têm na lista de exercício, duas atividades, certo? Uma envolvendo equações do segundo grau e outra envolvendo razão e grandezas diretamente proporcionais, certo? Então são duas listas que uma vai somar com um teste para a segunda nota e a outra vai ser da terceira nota, tá certo? Então faça as atividades, envie para o meu e-mail. Tenho preferência que envie para o meu e-mail, porque pelo WhatsApp pode ser enviado, mas pode ser que aconteça de perder, né? Infelizmente no celular salva-se muitos arquivos, e se der problema no WhatsApp, né, algum problema técnico de perder a conta, o chip, alguma coisa, ou o celular quebrar, aí às vezes perde os documentos. Então dou preferência pelo e-mail. Mas se não tiver como e-mail, é o jeito, envie pelo WhatsApp mesmo, tá certo? Bom, ainda tem uma questão Max Desafio na página 261. Essa vai ficar para vocês resolverem. Não é uma questão difícil, tá certo? É só ter atenção, que envolve escala. Vá naquela seção que eu ensinei sobre escala, né? Ainda no capítulo 4, e você vai conseguir resolver, certo? Até mais.